Bom dia, Wellington Calazans. Bom dia para você que está nos ouvindo nesse 2 de maio, né, o dia seguinte ao dia de protesto dos trabalhadores no mundo, especialmente no Brasil, juntando a pauta da defesa dos direitos trabalhistas, que estão sob ataque internacionalmente, um ataque acentuado particularmente no Brasil, mas também o dia de luta pelo Lula, né, Wellington? A gente viu aí lá em Curitiba, teve o evento, eu tô ainda não tem informação concreta se o evento pode ser considerado um grande sucesso, se foi um sucesso relativo, porque há controvérsias. Eu publiquei um artigo em que eu vi uma avaliação do Rui Costa Pimenta falando que a questão da segregação pelos estados prejudicou, mais uma vez, assim como lá em Porto Alegre, que tivesse uma grande multidão, mas ao mesmo tempo, depois que eu publiquei, um quadro histórico do PT entrou em contato comigo, dizendo que também estava lá, assim como o Rui Costa Pimenta, e que tinha muito mais do que as 5.000 pessoas que o Rui Costa Pimenta citou, e 5.000 foi o número calculado pela PM do Paraná, o que evidentemente não contribui para a credibilidade dessa informação. Mas também não foram 500.000. Então, assim, certamente algum lugar entre isso. Eu vi agora, acabei de ver, me marcaram aqui numa publicação, então dizendo que eram 50. Vamos assumir que seja 50, numa estimativa do movimento oficial. Eu acho que o mínimo que tinha que ter ali, Wellington, era assim, mais 100.000, no mínimo. Né? Ainda mais com essa história de dizer que eram as 7 centrais, só que foi o que o Rui Costa Pimenta falou ontem. Eu vi uma entrevista dele no Brasil 247, que eu comentei lá para o Leonardo Atush, entrevista interessante para ver o que o pessoal está articulando aí do outro lado, mas lá nessa colocação ele dizia que essa questão mais uma vez houve essa dispersão pelos estados e que isso prejudicou a ida para lá, para Curitiba, a centralização. E aí depois a gente discute aí as causas disso, né, Wellington? Que na verdade, Rômulo, o que está acontecendo é que isso eu considero também um desvio de foco. Se deu esse tanto de gente, se não deu, isso aí... Porque o apoio a Lula não é um apoio de pessoas indo para as ruas. Nunca foi isso. O apoio a Lula é outra história, é a incorporação de uma ideia. O apoio a Lula, se esse pessoal está querendo medir... Se o pessoal está querendo medir popularidade de Lula por fiscalização em porta de presídio, está sendo até injusto, tá? Porque as últimas eleições foram, assim, a verdadeira amostra do que é o poder de Lula. Lula foi eleito, reeleito, e por isso ele conseguiu eleger e reeleger Dilma Rousseff, que não concluiu o segundo mandato, por várias razões que sabemos, não é? Sobretudo pela articulação para a imposição de uma agenda perversa e totalmente contrária àquilo que o brasileiro optou nas urnas. Então, é exatamente, Ramos, aí que entra a questão. Se o brasileiro votou nas últimas 4 eleições num projeto que inclui imediatamente a figura de Lula como fator preponderante para a sua execução, não vai ser agora Lula preso. As pessoas iam para os comícios com Lula, para as manifestações, para, como chamam? Poxa, esqueci o nome agora que o ônibus saía viajando. Caravanas. Sim, perdão, assim, as caravanas, exatamente. As caravanas, porque tinha Lula. Porque tinha Lula, as pessoas querem ouvir Lula. As pessoas querem ter esse contato. Tinha um momento que era um momento, assim, impressionante de Lula passar no povo, no meio do povo, carregado pelo povo, todo mundo querendo o céu. Ouvir a palavra dele. E esse é o Lula. Ele está preso de forma totalmente criminosa, onde a justiça é a criminosa, inventou um crime para ele. E o brasileiro não tem o eleitor de Lula não tem essa predisposição de ir, sair para fazer
tem uma vigília e etc. Na porta do presídio não tem. São pessoas simples que matam um leão por dia para que possam ter comida na mesa, o mínimo de dignidade, e que essas pessoas acreditaram nas instituições, essas pessoas acreditam nas eleições como algo sério e que poderá dar ali a sua voz através do voto para consolidar o seu pensamento político. É por isso que essa luta em torno da eliminação de Lula do pleito eleitoral. Então, Rômulo, se deu 5, 10, 50, 500, eu acho que, obviamente, se tivesse muito mais gente, seria melhor. Mas eu não vou mais aqui ficar com você, certamente você também já não tem disposição para isso, discutindo o óbvio, que existe dentro do PT uma camada de traidores, uma camada que quer ver Lula pelas costas. Aí você certo? chega no ponto que eu queria tratar. Eu concordo totalmente com você, que é desvio de foco falar sobre o número. A questão, Wellington, é que ainda há um debate interno se há ou não há, né? A gente aqui mostrando, evento após evento, as evidências de que há. Aí agora a gente tem mais um indício de que há essa ala pelega que já negociou o pescoço do Lula, só que está com dificuldade de entregar, porque o povo não quer deixar. E aí agora a gente tem mais um indício, você sabe disso, a gente recebeu informação de militantes históricos do PT, desde a fundação do partido, aí quadros muito engajados, reclamando, e não estão falando pra gente não, foram falar com o pessoal da direção, e bateram boca lá com o pessoal, principalmente no PT de São Paulo, pela não organização de caravanas. E aí eu coloquei no artigo ontem o seguinte, não só se o PT centralizasse e organizasse as caravanas, com isso poderia os sindicatos, por exemplo, que fazem parte da CUT, que tem um orçamento maior, dar um subsídio para facilitar o pessoal a pagar, mas também só, mesmo que não tivesse subsídio, só o fato do PT centralizar, você tem um ganho de escala, ele faz um contrato coletivo cobrindo tudo e vai conseguir um desconto, um preço melhor. Então a pessoa que do bolso dela queria pagar para ir lá prestar sua solidariedade a Lula e protestar nesse 1º de maio, ela teria mais facilidade, mas não. Quem foi de São Paulo para lá foi espontâneo, Wellington. Como se eu e você falasse assim, ó, vamos organizar um ônibus aqui, não sei o que e tal. Não, isso não é sério. Isso não é sério. Numa quadra dramática dessa, então, era necessário registrar que a manifestação poderia ter sido maior. Esse quadro histórico, por exemplo, não foi, acabou não indo, assim como ele não foi, muitos não foram e queriam ir. Ele foi a Porto Alegre, por exemplo, e dessa vez não foi. E aí a questão é essa, Wellington, por que não foi? Por que não aconteceu? E aí a gente vê que essa ala pelega, que já negociou o pescoço do Lula, segue sabotando. Porque sabe, como eu coloquei, se tivesse tido ontem 100, 200 mil pessoas em Porto Alegre, imagina a posição de força da Gleisi Hoffmann e do Lula dentro do PT, para dizer, não vai ter plano B nenhum, o candidato sou eu. Entendeu? Se vira aí vocês porque o candidato sou eu. Ia ser uma posição de força. Eles queriam evitar que eles ficassem numa posição de força. Eles querem enfraquecer para dizer, olha aí como tá amainando esse negócio, ó, deu pouca gente, então vamos ver, agora é hora de negociar o plano B e tal. Tive manifestação aí de quadros importantes do PT ontem dizendo que tem que apoiar o Ciro Gomes e tal. Então assim, mas é o que eu coloquei no artigo. Eu tenho para mim que essa história de Ciro Gomes... PT apoia Ciro Gomes está sendo usado como espantalho. Para dizer assim, como eles sabem que tem uma grande contrariedade da base em relação ao Ciro Gomes pelo seu comportamento desleal com o Lula até aqui, desleal com o Lula e com o país, porque ele ficar dizendo que o Lula tinha que respeitar a decisão judicial, as instituições, que o juízo não foi político, que o Lula não é preso político, não é só oportunismo e deslealdade com o Lula, é deslealdade com o país, porque ele está contribuindo para o avanço do golpe juristocrático, um golpe da toga. Então, isso aí é muito ruim mesmo, e isso, mais uma vez, afasta ele da base. Então, eles já falam, olha, vai ser o Ciro Gomes. Aí o pessoal, ai meu Deus, aí fala, bom, se não for o Ciro Gomes, aí pode ser o bom moço Haddad. Fala, eu não queria, né, eu queria o Lula, mas pensando bem, se pode ser o Ciro Gomes, aí o Haddad nem é tão ruim assim. Então, tá me parecendo clara essa tática de espantalização do Ciro Gomes para tentar empurrar o Haddad. E essa tática foi identificada pioneiramente aqui pela comentarista Nina Lima no Duplo Expresso. Nós já publicamos e comentamos isso. E tá ficando cada vez mais claro isso, Wellington Calazans. Olha, Rômulo, essa chapa aí não prospera.
Ciro Gomes, desde o início... Não, Wellington, não é chapa não, não é chapa não. Eles querem falar o seguinte, ó, é o Ciro, é o Ciro. A pessoa, não, vamos arranjar alguém para ó, então é o Haddad, aí lança o Haddad. Eles estão lançando essa história de o Haddad como vice, dizendo, olha, é o Ciro, pro pessoal ficar, não, por favor, não. E aí falar, então o Haddad não é tão ruim assim. Então é pra, na hora H, o Haddad assumir a cabeça de chapa e ser Ciro e Haddad concorrendo entre si. Tá bom, ou juntos ou separados, são dois fracos. Um perdeu para Dória e o outro, mesmo com toda a preservação aí do PIG, Partido da Imprensa Golpista, que é o Ciro Gomes, não conseguiu sair ali dos 5%. Encalhado esteve, encalhado está, certo? E Ciro Gomes, eu não debato Ciro Gomes porque ele não é um candidato de esquerda, ele é um candidato de direita, certo? Que está no PDT de Brizola. Você tem uma ideia do que é que vai ser o PT sem Lula. Então, é importante que você faça essa reflexão sobre o futuro. E Haddad é um cara que perdeu para Dória, como eu falei. Um cara que perdeu para Dória não ganha para ninguém, certo? E é um cara que saiu aí dando entrevista, já falando, se lançando candidato, reunindo com o Fernando Henrique, o candidato dos bancos. Olha, para o PT lançar um cara que não seja dos bancos, tem que ser ou Gleisi Hoffmann ou Lindbergh Farias. Um desses dois. Fora desses dois aí, qualquer um é candidato do banco, dentro do PT. Porque quem está mandando mesmo é a grana. Como sempre, mas dessa vez está escancarado. Os caras tomaram o poder e falaram assim, o país é dos ricos e os pobres que morram. O Brasil virou isso. Assim, o Holocausto, ele já é uma coisa assimilada por células supostamente de esquerda, de uma maneira tal que a exclusão de Lula e a tentativa de normalizar o arbítrio da justiça contra Lula, que é uma coisa dada como natural no debate, não, porque Lula não vai mais ser candidato. Agora a gente vai pensar, Lula não vai ser candidato um cacete. As pesquisas dizem que o povo quer Lula. E nós devemos brigar por Lula candidato, ou não tem eleição, porque é isso que eles querem, que não tem eleição. Então vamos jogar o jogo deles dessa forma. Mas se render, botar um candidato de banco, o Haddad é candidato de banco, minha gente. Ciro Gomes é candidato de banco. Não adianta dizer isso e aquilo contra banco. É candidato de banco. Um cara, para ser sério, não pode falar que o controle da comunicação social é feito com controle remoto. A essa altura do campeonato, quando eu hoje tive a preocupação cedo de ligar para o Clube de Engenheiros da Dinamarca, que fez aquela avaliação da queda das Torres Gêmeas e concluiu que aquilo ali foi explosivo, não foi choque de avião. E eles explicaram, tem vídeos no YouTube explicando sobre isso. Eu mandei o recorte do vídeo para um dos engenheiros, que eu não posso identificar, porque ele não está falando em nome do clube, e como ele é membro do clube, ele não pode se manifestar publicamente, porque vão dizer que foi o clube, tá? Eu liguei para ele, mandei o recorte do vídeo, um link aí que tinha um vídeo da queda do prédio que está em São Paulo, e ele falou, isso aqui como se diz, implosão. Isso aqui está na cara que é implosão. Agora, com chamas, etc., pela quantidade de chamas, muito combustível foi utilizado para isso. Ele chegou a dizer até que tinha pólvora, porque parecia fogos de artifício. Foi o que ele me falou. Eu comecei hoje cedo com ele, um engenheiro muito respeitado da Dinamarca. Então, aí a Globo faz isso. Você acha que eles não vão derrubar um prédio para abafar um 1º de maio? Se os caras estão roubando trilhões do Brasil? É tudo uma farsa, Rômulus. A gente tem que falar aqui de pré-sal, Lula pré-sal, Nióbio Lula, Lula Nióbio, Floresta Amazônica, Água Doce Lula. Porque estão prendendo Lula, porque Lula é exatamente o obstáculo a esse plano de roubo do Brasil e dos brasileiros. Então, é o povo lutar por Lula da forma que conseguir lutar. Como é que vai um cidadão gritando lá Bolsonaro e atira em pessoas no acampamento e ninguém identifica, ninguém localiza, ninguém pune, fica por isso mesmo? Até mesmo a reação de alguns quadros do PT e de outros partidos de esquerda tentando normalizar isso. Então, Rômulus, a prisão de Lula, para mim, é o problema. Porque é aí que está a origem de tudo. Haddad não tem condição de ser eleito
prefeito de São Paulo. Não tem. Então, não dá para pensar em ser candidato à presidência da República. Ciro Gomes é isso aí que todo mundo já sabe. É o cara que diz que o controle remoto vai resolver o problema da democracia na comunicação social do Brasil. A gente querendo democratizar a comunicação social e ele dá a ideia brilhante, que não é original, inclusive, a ideia que foi dada por Dilma, né? E por isso que ela está aí, ó, levou o golpe e está nessa. Né? Quem não leva a comunicação social a sério não está pronto para governar um país, sobretudo do tamanho do Brasil. Então, a esquerda totalmente infiltrada, muita gente infiltrada na esquerda, em todos os partidos, trabalhando para os bancos, trabalhando para o sistema financeiro de um modo geral, trabalhando para empresários, esquecendo o povo. Mas a demanda do povo é essa demanda das urnas aí. O nosso convidado, o Alberto, no domingo, ele deixou claro, as pessoas vão pensar no bolso antes de como se diz, exercer o seu direito ao voto. E o que é que Temer, o que é que Ciro, Haddad, defendendo interesses de banco, tem para oferecer ao povo? Absolutamente nada. Qual a relação dessas pessoas com o povo, com os interesses do povo? Nenhuma. Então, o que vai acontecer é que, se excluírem Lula do pleito eleitoral, qualquer candidato que coloquem aí com a normalização da prisão de Lula vai ser nada mais, nada menos do que um candidato do banco travestido de esquerda para legitimar os sucessivos golpes que estão sendo dados no povo brasileiro e no nosso país de modo geral, Rômulo. É isso. É isso, Wellington Calazans, eu concordo com você. E a gente tem que ver as sucessivas encarnações dessa história aí de plano B, né? Primeiro era plano B, eu coloquei até um print lá com o Haddad dando entrevista para a imprensa estrangeira, falando o plano B do Lula, era a manchete. Aí o que aconteceu? Com a nossa insistência aqui no Duplo Expresso, que foi encampada por você que está do outro lado e foi lá nos outros lugares e a base se identificou com isso, com aquele slogan que o Wellington, com um momento de grande inspiração, lançou do bola nas costas, isso popularizou. O candidato B de bola nas costas se tornou expressão maldita. Ninguém mais pode falar que é plano B. Isso fica claro no vídeo que eu coloquei ali ontem, lá do Leonardo Atush falando. E aí, primeiro, a segunda, a reencarnação do plano B era aquela história. É Lula até onde der. Aí você lançou, não é Lula até onde der, não. É Lula porque o povo quer. Né? Mais um momento de inspiração. Aí acabou a história do Lula até onde der. Também não podia falar. Aí agora, a terceira encarnação do plano B é essa história de que o Lula tem que indicar um vice agora. Ele tem que indicar um vice agora no PT, porque isso não quer dizer que seja o plano B. Não é. Coisa diferente. O vice agora é uma coisa e o candidato, se for impedido, é outro. Aí lá em convenção pode ser substituído. Aí o argumento é assim, até agora, estou tentando entender como tirar coragem de falar, porque não tem lógica nenhuma. Falar, não, o Lula tem que indicar um vice, porque aí com isso ele vai manter o capital político dele. Ué, o capital político dele está crescendo desde que ele foi preso. As pessoas, quem não estava ligado ainda, caiu a ficha da perseguição e ficou a intenção de voto do cara está aumentando. Como assim para preservar? Ele está crescendo a popularidade dele, a intenção de voto está extremamente consolidada e crescendo. Aí seguiu o raciocínio lá. O cara falou, não, manter o capital político e ter um interlocutor. Tem um interlocutor? Ele não nomeou a Gleisi Hoffmann, procuradora dele, e única porta-voz? Ele tem uma interlocutora, uma que é fiel e uma que não tentou puxar o tapete dele, não vem tentando aí. Então o pessoal agora está com a história de vice para tentar puxar o tapete. Então eu proponho algo, Wellington Calazans. Se de fato o que eles estão falando é que o vice é uma coisa temporária, provisória, e que pode ser substituído na convenção, e que é para ser um interlocutor, então vamos colocar a Gleisi Hoffmann. Ela já não é a presidente nacional do PT, que fala pelo partido, ela já não é a procuradora, representante legal do Lula, ela já não é a sua porta-voz designada oficialmente com papel passado. Então, se é só uma coisa provisória para manter a articulação, queremos Gleisi Hoffmann como vice desde já do Lula, Wellington Calazans.
Pois é, Rômulo, e tem mais, e tem mais. Pelo menos ela tem trabalho, né, para mostrar. Pelo menos ela tem sido bastante coerente entre o discurso e a prática ao longo dos últimos anos. Então, seria sim um excelente nome. É sim um excelente nome. Eu acho que você recorda, você que me assiste agora nesse momento, e você, Rômulo, que está aqui com essa paciência hoje de Jó, que você sabe que eu estou bastante irritado com tudo isso. Quando Gleisi Hoffmann foi eleita presidenta do PT, eu falei aqui no programa e falei a você muitas vezes em off que ela seria alvo de um massacre. Porque o Brasil é um país de machistas. E nenhuma mulher pode ter proeminência no Brasil, porque, lamentavelmente, até mesmo algumas mulheres lutam contra isso. E Gleisi Hoffmann tem um discurso extremamente coerente com o que ela faz na política. Discurso contundente no momento certo, ela é conciliadora no momento certo, mas ela é alvo, dentro do partido, sobretudo, de uma sabotagem que eu nunca imaginei que pessoas que se dizem de esquerda e do maior partido de esquerda, que é o PT, terem a coragem de praticar. Essas pessoas praticando esses atos de sabotagem, de indisciplina, que também faz parte do pacote da sabotagem, e de desautorizar determinadas coisas que a própria Gleisi determina. Essas pessoas simplesmente contribuem para que a nossa teoria aqui do Duplo Expresso, que agora ganhou muita adesão de dentro do PT. Que bom, não é, Rômulus? Falei ontem ao vivo, mas aquele barulho danado das manifestações aqui, talvez muitas pessoas não tenham entendido, porque o barulho realmente estava muito grande. Que bom que são militantes do PT que estão enviando agora material, áudio, vídeo, print de chat, gravações de reuniões, etc. E dizendo: vocês estavam certos e nós fomos enganados. Porque quando houve aquela avalanche, onde eu era o Wellingtonov, né, o agente russo, e você era o James Romulus, o agente da CIA, só na cabeça de idiota que um agente russo iria trabalhar em parceria com um agente da CIA, né? Então, houve muita gente que excluiu do Facebook, bloqueou, não compartilha conteúdo do Duplo Expresso. Relativo, porque... muita gente não. Olha, eu vou te falar, eu tenho, né, 5.000 amigos no Face, estava lotado, assim, porque era só com 50. Saíram 100, assim, então... Não é pra lá, não. Até agradeci, porque esse pessoal, né, isso, robô autômato, não me acrescenta muito no debate na rede social e me abriu o espaço que eu estava precisando para colocar gente boa, então até agradeço. Não, mas é isso, Rômulo. O que eu quero chegar aqui é que eu falei a você, nas nossas reuniões de equipe, e eu falava assim, olha, a partir do dia 7 de abril, as pessoas voltam para o nosso programa, essas que estão abandonando, com a certeza de que nós estávamos... Você cravou, tem que falar. Desculpa interromper. Eu e Camila sabemos, você cravou, você falou, olha, a gente vai tomar uma porradaria, mas como a gente está com a verdade, os fatos estão do nosso lado, se a gente resistir, no dia você falou, 7 de abril, eram quantas semanas? Você calculou as semanas, falou, tal, vai reverter. Foram 3 semanas. E a partir do dia 7 de abril começamos. O pessoal começou a procurar a gente, a nossa audiência começou a crescer. De novo, aumentar. Aí, isso por quê? É porque eu sou... bonito eu não sou, né? Com essa cara aqui, fica até difícil. O Holmes até que é um cara bastante simpático, mais jovem e tal. Agora, não é isso. É aquilo que você falou há pouco, Holmes, é a verdade. Estava na cara que não existia esforço nenhum para impedir que Lula fosse preso. Estava na cara que existia muita mentira.
E a gente foi trazendo aqui documento, associando a prática e a teoria de determinados fulanos que se auto-intitularam guerreiros. Todo mundo com o rabo entre as pernas aí. Todo mundo com o rabo entre as pernas, os guerreiros. Não sabem mais o que falar. Quando vão discursar, discursam o óbvio, que a democracia está ameaçada, como se a gente estivesse numa democracia. Não caiu nem a ficha ainda. Então, Lindbergh Farias, quando eu falei aqui, e falei de Gleisi Hoffmann, e eles concorreram entre si, dentro da eleição do PT, né, para a presidência do PT, mas são esses dois os únicos do PT com um discurso ainda de esquerda. O resto, qualquer banqueiro está satisfeito. Qualquer banqueiro está satisfeito. Não tem para onde correr. Qual é o nome que o Wikileaks diz que a CIA tem medo na política brasileira que concorra à presidência da República? É alguém do PT? Não, é Roberto Requião do PMDB. Porque essa coisa de partido já era no Brasil. Aí é o que você defende, o que você acredita. Entendeu? Você que está me assistindo, eu quero que você entenda isso que eu estou falando. Hoje, abandonar Lula preso é o caminho mais fácil para os covardes e para os traidores. Quem hoje lutar por Lula e lutar em defesa de Lula estará do lado certo da história. Esse é o resumo da ópera. Porque por tudo que Lula fez para o Brasil, para milhões de brasileiros, e para o nome que ele construiu para o Partido dos Trabalhadores, ele merecia muito mais empenho, ele merecia muito mais dedicação, ele merecia uma luta muito mais aguerrida. Eu li, não me lembro onde agora, que Dilma Rousseff, eu acho que foi no Conversa Fiada, declarou não sei aonde aí, que ela teme que Lula seja envenenado. Eu falei isso aqui há 3 semanas, Rômulo. Citei, inclusive, o exemplo de um amigo que eu perdi, né? Um amigo africano que era diplomata e foi servir, ele era um extremo combatente da invasão norte-americana através da Voz da América nos países africanos, e ele foi envenenado. E eu não preciso citar o nome dele em respeito à família, porque são os meus amigos até aqui, eu não quero. Eu respeito a memória dos outros. Mas eu falei desse risco. Você falou do medidor Geiger por causa da radiação. Você falou de uma série de coisas. Até hoje não sabemos se está lá o medidor já, né, Wellington? Pois é. O Lula não ouviu a gente. O Lula não ouviu. A mensagem tinha que chegar lá para alguém falar para ele que precisa do medidor. Pois é. Então, tudo isso que está sendo feito era previsto. Quando o laranja podre, Zé Cardoso, convenceu o Lula de que se ele resistisse e fosse decretada prisão preventiva, ele ficaria 81 dias sem direito a HC, ele fez sabendo que ele estava mentindo, e ele fez sabendo que se Lula entrasse no presídio, não sairia mais vivo nos planos dos seus algozes. Mas o fator povo é o fator que me motiva a estar aqui todos os dias. Olha, Rômulo, o primeiro-ministro sueco, Stefan Löfven, que tem Lula como referência política, ele caiu na bobagem de levantar a possibilidade de rever o direito à greve em alguns casos por causa de uma greve no porto de Gotemburgo que está prejudicando a economia sueca nesse momento. Ele é sindicalista, e ele falou, porque temos que, em alguns casos, os abusos são notáveis, e temos que rever isso para não prejudicar a economia do país. Sabe qual foi o discurso ontem do presidente do partido de esquerda, que eu estava lá, assim, eu estava a 5 metros do palanque? Se você ousar mexer no direito à greve e manifestações, você vai ter que recordar de uma coisa. Há 80 anos, e essa foi a única vez que o partido de esquerda derrubou um governo
social-democrata, o motivo foi o mesmo. Pensaram em mexer no direito à manifestação, no direito à greve. E eu estou avisando a você aqui agora que se você pensar em mexer nesse direito, nós vamos lhe derrubar. Isso em praça pública. O debate é aberto, franco. Esquerda não é uma maquiagem. Ou você é, ou você não é. Essa coisa de conciliação. Bem, o Samuel está temperando a garganta. Essa coisa de conciliação, de esquerda panda, fofinha, de meninos, não é aquela coisa, parecendo que está tratando com poodle. Isso não vai gerar referendo revogatório, isso não vai gerar a transformação que o brasileiro quer. A transformação que o brasileiro votou nas 4 últimas eleições e que hoje é vítima de um golpe. Vou cumprimentar agora o Samuel. Wellington, só antes da gente chamar o Samuel, só para concluir, que aqui a gente tem informação em tempo real. Uma fonte está me dizendo aqui sobre essa questão da desmobilização da ala pelega, que quer entregar o pescoço do Lula, já vendeu, mas não está conseguindo entregar porque o povo não deixa. Olha só, ele botou aqui, ó, bom dia. A desmobilização acontece faz tempo. São Carlos, essa fonte é lá de São Carlos, assim, foi governada por 12 anos pelo PT. A base aqui é forte. Não conseguiu encher um mísero ônibus. No auge do clamor por Lula? Esquisito. Aí falou assim, olha, vocês não comentaram ainda o fato de que em Curitiba houve 2 manifestações, no centro e na PF. Eu falei que eu não sabia. Eu achava que tinha sido sucessivo. O pessoal tinha ido de manhã para a PF, até o Samuel vai poder esclarecer isso. E de tarde teria ido lá para o centro, onde era o lugar marcado a partir das 2. Aí falou, ó, não sei, mas se houve 2, aí é mais uma coisa complicada. Mas enfim, isso pode ser uma desorganização local, desentendimento local, questão do acampamento, da mobilização no centro e tal, pode ser isso. Mas essa questão que ele coloca aqui, do Estado de São Paulo, que foi da onde a gente recebeu a reclamação daquela pessoa da base do PT, que foi falar internamente, não tá falando só pra gente não, foi lá reclamar, mas como assim que vocês não estão organizando e tal? E aí um membro da direção do PT ficou lá batendo boca com ele, a gente tem print disso tudo, né? A gente só trabalha com print, velho. Então, assim, essa situação, reclamando, e como eu falei, essa pessoa da base acabou não indo, revoltada com o que via e tal, e não deu tempo também, como o partido não ajudou. Então, é o que você fala, esse pessoal aí da ala pelega, não é todo mundo, tem gente muito digna, e assim, Lula até as últimas consequências na direção do PT, a própria Gleisi Hoffmann, nomeadamente, foi quem lançou esse até as últimas consequências, são aspas dela, mas tem uma ala aí que tem, por exemplo, como membro destacado do engodo, o José Eduardo Cardoso, como a gente viu, mas tem outros aí que ficam batendo boca e que estão ajudando dessa desmobilização. E eles são, Wellington, os traficantes da nossa luta. Eles vendem a nossa esperança, a nossa mobilização para o capital. E não é de hoje não, tá? Essa ala aí, ela vive disso, de desmobilizar, agir como um cavalo de Troia e negociar com o capital a desmobilização da resistência e das lutas, para dar o pelego mesmo, daquela maciada. Então, isso aí parece que mais uma vez foi determinante, como você falou. O foco não é se tinha 5 ou 50 mil. O foco é que não tinha 100 mil, não tinha 200 mil, e isso é mais uma evidência, ajudar quem ainda não enxergou, porque tem muita gente que tem dificuldade psicológica por viés cognitivo de assimilar os elementos que a gente está vendo, de que há uma ala pelega que já vendeu o pescoço do Lula, só está tendo dificuldade de entregar a mercadoria, e para justamente a gente fortalecer a ala que não quer deixar, que é a ala da Gleisi Hoffmann, a ala do Lindbergh Farias. Então, por isso que é necessário identificar isso. E mais um elemento agora, ontem, com essa história de que o Estado de São Paulo, o PT do Estado de São Paulo não organizou caravana? Como assim? Como assim? Wellington, só antes de despedir do Samuel e do professor Luiz Moreira, primeiro eu queria dizer, esse ex-orientador que falou isso,
com essa visão crítica da OCDE, ele foi por mais de década o número 2 da OCDE. Então, não é qualquer pessoa falando, não. Ele conhecia de dentro e sabia do que estava falando. A burocracia deixada solta, ela cria vida própria e não tem mais as amarras de quem a constituiu. Ô Samuel, eu queria fazer uma breve pergunta só para checar com você que estava lá em Curitiba, para ver se realmente esse pessoal do PT Judiciário, que já vendeu o pescoço do Lula, só que está com dificuldade de entregar a mercadoria, eu quero medir o nível de raiva que eles têm do Duplo Expresso, em especial do Wellington Calazans, quando lançou aquela história de que plano B é bola nas costas. Olha o que diz o nosso amigo Ismael Moraes sobre ontem a palavra de ordem em Curitiba. Ele bota, sem plano B, palavra de ordem mais ouvida no 1º de maio em Curitiba. Aí ele bota, ó, a palavra de ordem mais ouvida nesse 1º de maio em Curitiba foi sobre a participação do ex-presidente Lula como candidato do PT à presidência da República em 2018. A massa petista, a cada referência sobre candidaturas, entoava: não tem plano B, no primeiro turno é Lula do PT. Agora você vê se é isso, talvez com um ritmo diferente, porque eu não pensei muito na métrica, e depois falou: depois da já consagrada eleição sem Lula é fraude, a nova palavra de ordem ganhou força entre os petistas. É isso, Samuel Gomes? Olha, você me fez, eu ia mencionar isso, eu acabei esquecendo, foi muito boa essa sua pergunta, é muito boa. A Gleice disse ontem o seguinte: olha, minha gente, se vocês ouvirem plano B, vocês não acreditem, isso é conversa mole, não tem plano B. Isso foi a Gleice falando, o falante. Outra coisa muito importante, viu? Teve um momento que nós devemos prestar atenção como termômetro. O ex-ministro da Defesa, o Aldo Rebelo, não conseguiu falar. 5 minutos de vaia ininterrupta. Ele não conseguiu concluir uma frase e não conseguiu, com todas as técnicas oratórias, não conseguiu demover o público de impedi-lo de falar. Ele foi identificado pelaquela massa como um traidor, um traíra, e ele não conseguiu falar. Então, nós estamos num momento de que a orientação que parece que no seio da militância, daqueles brasileiros que têm as condições materiais e intelectuais para poder se dispor o seu tempo para fazer política em defesa do Brasil, nós estamos conseguindo uma massa crítica, uma certa unidade de pensamento, que é um capital político muito importante, viu? Estamos no caminho. E aí, para fechar, já que você evocou o plano B, você falou que a senadora Gleice falou ontem que não tem plano B. É mentira, eu acredito, e essa é a vontade da base e a vontade da senadora. Mas eu queria dizer, me despedindo, deixando o convite para a leitura do artigo que nós publicamos ontem, que agora já está na terceira encarnação do plano B. Primeiro era plano B, aí o Wellington Calazans, num momento de inspiração, queimou, dizendo que plano B é B de bola nas costas, aí virou expressão maldita. Aí depois eles tentaram reencarnar com a história dizendo: é Lula até onde der. Aí, mais uma vez, o Wellington, de maneira inspirada, falou: não é Lula até onde der, é Lula porque o povo quer. Aí acabou essa história também. Aí agora tem que ver aí como é que o Wellington vai queimar essa história, porque a terceira, vai já pensando, Wellington, a terceira encarnação do plano B é que o Lula tem que indicar um vice do PT agora. Tem que indicar um vice do PT e eles querem, evidentemente, que seja o Fernando Haddad. Aí nós publicamos o artigo Impor viciado a Lula já, entre aspas, a reencarnação do queimado plano B. Então, meu momento cabotinismo, deixo o convite aí para todo mundo ler esse artigo em que eu mostro como está surgindo essa ideia aí que o novo nome, aquele que não ousa dizer o próprio nome do plano B, agora ele quer ser chamado de vice do Lula para que o Lula tenha um interlocutor, porque ele tem um interlocutor para preservar seu capital político. O capital político do Lula só faz crescer, interlocutor ele já tem. A senadora Gleisi Hoffmann, que além de ser a presidenta nacional da sigla, foi nomeada de papel passado a sua representante legal, a sua única porta-voz. Que história é essa que precisa de vice para ter interlocutor? Então, muito olho na história de vice aí, que é a terceira encarnação do plano B de bola nas costas. E B de bastardo do golpe. Rômulo, Samuel e professor Luiz Moreira, tá vendo? Eu fui desafiado aí, já vou lançar o slogan: o vice de Lula é o povo. Pronto. O vice de Lula é o povo. Aí eu pego a sabedoria aqui dos nossos dois comentaristas de hoje, Samuel Gomes e Luiz Moreira. O vice de Lula é o povo.
E acabou. Não tem negócio de plano, é o povo. Porque sempre foi o povo a quem Lula recorreu nos piores momentos e nos melhores momentos da vida dele. Não é à toa que estão cerceando ele desse direito de ter contato com o povo. Porque sabe que é ali que está a vitamina dele. Era com o povo. Então, o vice de Lula é o povo. E acabou a história. Rômulo, eu quero agradecer por mais um programa. Então, antes de encerrar, só vou repetir meu cabotinismo. Convido a todos a lerem um artigo que eu publiquei ontem, estava tarde já quando eu publiquei, então a divulgação vai se dar hoje ao longo do dia, que é sobre a nova encarnação, a terceira encarnação do plano B de bola nas costas, que é essa história de querer dizer que o Lula tem que indicar vice, que não é vice, é plano B, agora, desde já. E aí o título é Impor viciado a Lula desde já. A reencarnação do queimado plano B. Tá lá em duploexpresso.com, já com bastante leitura, mas a gente vai divulgar mais ainda aí ao longo do dia. E o Wellington Calazans, eu desafiei ele já na hora. Ele já tinha falado que o plano B era bola nas costas, o pessoal veio com Lula até onde der. Aí ele falou, não, é Lula porque o povo quer. Aí agora já falando, o vice da Lula é o povo. Então já resolveu o problema também. Vocês já vão ter que pensar na quarta encarnação do plano B, Wellington.